Então, olha só, tem uma última coisinha do MQ que aparece bastante, que é o que a gente chama de casos especiais. É quando tu pega dois discos e coloca um em cima do outro, assim, ou quando tu vai pegar eles e prender por uma correia. Isso aqui é tipo engrenagem de bicicleta, né? Aquelas coisas de marcha e tudo mais. Daí, primeira coisa, visualizem isso aqui. O que acontece se eu pegar isso aqui e colocar para girar? O A e o B vão girar juntos. Olha que profissional isso aqui, gente. 2 horas fazer essa merda funcionar. Ó. Olha só. Vejam de novo para eu me sentir valorizado. Opa. Não. Para. Esse aqui, ó. Muito profissional, né? Primeira coisa. Vocês estão vendo que o A e o B estão girando juntos? Então, primeira pergunta. Quem é que demora mais para dar uma volta? O A ou o B? Ó, quem é que terminou a volta antes? Estão vendo que eles estão chegando juntos? Então, de novo, quem é que demora mais para dar uma volta? É igual. O tempo para dar uma volta foi igual para os dois nesse caso. Então, eles têm o mesmo período. Eles também têm a mesma frequência. Os dois, se o A der 2 voltas por segundo, o B também está dando 2 voltas por segundo. Então, se eles estão andando juntos, eles têm mesmo período, mesma frequência. Vocês notaram que quando o A percorre 360 graus, o B também fechou 360, né? Então eles percorrem o mesmo ângulo também. A velocidade angular é igual. Mas eles andaram a mesma distância? Isso não. Quando o A dá uma volta, quando o A percorre isso aqui, o B já andou tudo isso. Então o B está andando bem mais que o A ao mesmo tempo. Quer dizer que o B está andando mais metros por segundo do que o A. Então, a velocidade angular, o ângulo é igual. Mas a velocidade linear do B é maior que a do A. Ele anda mais metros por segundo que o A. Sempre que duas coisas vão fazer a curva juntas, quem está por fora está andando mais rápido que quem está por dentro. Olha o seguinte, a minha mão de fora tem que andar bem mais bem mais distância, né, do que a mão de dentro. Eu tenho que mexer a mão de fora mais rápido que a de dentro, porque ela tem que andar bem mais, entenderam isso? Isso vale para qualquer coisa, tá? Quando um carro vai fazer uma curva, imagina que tem um carrinho aqui. Quando um carro faz uma curva, imagina que ele fez um zerinho aqui. Ui, os pneus de dentro andaram isso aqui. Os pneus de fora, ao mesmo tempo, andaram tudo isso. Os pneus de fora andaram bem mais que os de dentro ao mesmo tempo. Quer dizer que os pneus de fora estão andando mais rápido que os de dentro. Quando um carro faz uma curva, os pneus de fora têm que andar mais. Inclusive, se tu pegar o motorista e o passageiro, durante uma curva o motorista fez isso. O passageiro, ao mesmo tempo, andou tudo isso. Quer dizer que o passageiro está andando mais rápido que o motorista. Isso já foi questão da URGS. 2 pessoas dentro do mesmo carro podem ter velocidades diferentes? Sim. Numa curva, quem está por fora está andando mais rápido que quem está por dentro. É isso aqui no fundo. Isso vale para o planeta Terra também. Se tu pegar uma coisa em cima do Equador, ela anda tudo isso em 24 horas. Uma coisa no Trópico de Câncer só faz isso em 24 horas. Perto dos polos, tu faz isso aqui em 24 horas. Então uma coisa em cima do Equador está andando bem mais quilômetros em 24 horas que uma coisa perto dos polos. Quer dizer que uma coisa em cima do Equador está andando mais rápido que uma coisa perto dos polos. A velocidade de rotação da Terra é máxima no Equador e diminui em direção aos polos. Entenderam isso? É por isso que a NASA, quando vai lançar um foguete, prefere lançar o foguete perto do Equador, porque daí tu usa a velocidade da Terra como embalo. A Terra está andando mais rápido perto do Equador do que nos polos. Nos polos tu não está nem andando, né? Tu está só fazendo isso aqui. Então tu andou 0, né? Outra coisa, ao invés de colocar uma bolinha... Então, quando tem uma em cima da outra, eles têm a mesma velocidade angular. Agora, se tu pega 2 discos e prende com uma correia e coloca para girar, fica uma coisa assim, ó. Olha que profissional isso aqui. É uma coisa assim. Fiquei 3 dias praticando fazer isso com a mão, olha que legal. Tá? O que acontece é que, nesse caso, a velocidade tangencial é igual, que é a velocidade que a correia coloca neles. Mas está vendo que, por exemplo, quando o A anda 360 graus, o B ainda não completou uma volta? Então o A está percorrendo bem mais graus do que o B, ó. Quando o A percorre 360 graus, o B ainda não deu nem 180. Então a velocidade angular do A é maior que a do B. O A dá mais voltas por segundo do que o B. É isso aqui. Ui! Foi isso? Tá.
isso aqui. Eu. Ah, boa pergunta. Sim. Aqui sim. Nesse aqui, o B tem mais aceleração que o A. Pensa que é mais difícil para ele fazer a curva, né? Aqui é o contrário. Aqui o A tem mais aceleração que o B. Tu pode ver isso pela formulinha até, mas... Enfim, não precisa. O que eu estou falando aqui é que a velocidade linear, na verdade, é igual. Pensa o seguinte, ó, se a correia andou 1 centímetro para frente, esse pedaço tem que andar 1 centímetro. Não tem como esse andar 1 e esse pedaço andar 15, né? Senão a correia arrebenta. Então, se esse cara andou 1 centímetro, esse aqui vai ser arrastado para frente 1 centímetro. Consequentemente, esse disco também é arrastado para frente 1 centímetro. Então, se isso anda 1 centímetro por segundo, esse também anda 1 centímetro por segundo, esse também anda 1 centímetro por segundo. Então, o quanto eles andam de metros por segundo é a mesma coisa. A velocidade linear é igual. Mas a angular é diferente. Porque quando esse cara andar essa distância, já deu 360 graus. Mas quando o outro andar a mesma distância, foi só tipo 180. Então, o ângulo é diferente. Parece que a velocidade desse cara seria maior, talvez, mas o que acontece é que a angular do A é maior que a do B, mas a tangencial acaba sendo igual. É só que como o A tem que andar menos, ele acaba completando a volta antes. Parece que é relacionado com a frequência também, só que é angular. Mas ela perguntou se é relacionado com a frequência, e realmente é, porque a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, se ele tem mais frequência, ele tem também mais velocidade angular. Só que se tu for olhar linear, quem tem mais angular é quem tem menor raio. De uma coisa compensa a outra e a linear vai dar igual. Adiante. Essa parte que a gente estava vendo até agora, de movimentos e tudo mais, costumam ser as 3 primeiras questões da prova, tá? Aquela coisa de MRU, MRV, queda livre... Aparece bastante, vou ser bem sincero. Principalmente aquilo de gráficos também que a gente falou na semana passada. Então, dei uma olhada nisso. Agora a gente vai ir para uma outra parte da matéria, que é aquela parte de força e tudo mais. Isso costuma ser 1 ou 2 questões da prova. Primeira coisa que vocês têm que saber, gente. Quando tu empurra alguma coisa, quando tu chuta, tu puxa, quando tu faz uma força, qual que é a consequência disso? Se tu faz uma força, toda força produz uma... aceleração, é uma variação de velocidade. Então, se tu tem força, tu pode ter certeza que a velocidade vai mudar. Tomem cuidado, quando eu falo mudar a velocidade, eu posso estar falando de mudar o módulo, que seria andar mais rápido ou mais devagar, ou eu posso estar falando de mudar a direção, tá? Mas o importante é, se tem força, a velocidade vai mudar. Se não tem força, ela não muda. Simples assim. E daí existem as chamadas 3 leis de Newton, sobre o comportamento dos corpos, né? Sobre as forças e consequências. Quais são elas? Tem que saber em ordem, tá? Tem que saber qual é qual. A primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia. Isso, é a lei da preguiça, né? O que diz a primeira lei de Newton? Corpos em repouso tendem a continuar em repouso. Então, se uma coisa está parada, ela tende a continuar parada, a menos que alguém vá lá e chute, né? O que diz? Mas corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, a menos que uma força haja sobre eles. E corpos em movimento tendem a fazer o quê? Continuar em movimento, em linha reta, com velocidade constante, a menos que alguém vá lá e chute. Então, se tu está parado, tu vai continuar parado. E se tu está andando, tu vai continuar andando com a mesma velocidade, a menos que alguém vá lá e faça uma força em ti. Tomem cuidado que no dia a dia, por exemplo, se eu jogo esse apagador aqui, daqui a um tempo ele para, né? Então, no dia a dia, a gente tem mania de achar que quando tu para de empurrar, as coisas param. Mas o que é inércia? Tomem cuidado, tá, gente? Ninguém para sozinho. O que a inércia me diz? Se tu está em movimento, tu não vai parar, tu vai continuar em movimento, a menos que alguém te segure. No dia a dia, o apagador só para de andar porque o atrito segura. Mas se ninguém segurasse o apagador, ele ia continuar andando para sempre, tá? Lembrem disso. Se tu tá em movimento, tu vai continuar em movimento, a menos que alguém te segure. É por isso, se tu pegar o apagador e jogar ele no espaço, não tem gravidade, não tem ar, não tem nada, ele vai continuar andando para sempre, tá?
As coisas só param no dia a dia porque o atrito segura. É por isso que a gente precisa do cinto de segurança. Se tu tá em movimento no carro e o carro bate, a tua tendência é continuar em movimento, passar pelo para-brisa, se fuder, né? A menos que o cinto de segurança te segure. Então, corpos em movimento vão continuar em movimento, a menos que alguém segure. É por isso também que o motoqueiro se ferra mais, né? Outra coisa interessante é que a inércia depende da massa. Então, quanto mais massa tu tiver, maior a tendência de manter o movimento. É por isso que quando o ônibus freia, quem tem mais massa vai mais longe, né? O ônibus freia, pá! Quanto maior a massa, maior a inércia, a tendência de manter o movimento. Então, a primeira lei de Newton me diz isso. Corpos em repouso tendem a continuar em repouso, corpos em movimento tendem a continuar em movimento. Tu pode pensar o seguinte, se tu não está fazendo força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, quer dizer o quê? Que a velocidade não muda. Então, se ela é zero, ela continua zero, ou se ela tiver um valor, ela vai manter esse valor. Não confortável com isso? Segunda lei de Newton é o chamado princípio fundamental da dinâmica. Basicamente, a segunda lei de Newton me diz qual que é a relação entre a força e a aceleração. É o famoso força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vocês têm que entender que cada coisa tem um papel nessa formulinha. A força resultante é a causa. A aceleração é a consequência dessa força. E a massa está aqui justamente representando a inércia, a dificuldade de mexer no movimento. Quais as unidades aqui, só para deixar claro? Força a gente mede em newtons. A massa a gente usa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Outra coisa interessante, gente, é que quando eu escrevo isso, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como eu comentei, a força é a causa, a aceleração é a consequência e a massa está aqui representando a inércia, a dificuldade de mudar o movimento. Quando eu escrevo isso, na verdade, primeira coisa, isso me diz que a força tem a ver com a aceleração. A força não tem nada a ver com a velocidade, tá? Ah, tem um carrinho andando a 1000 km por hora. Qual que é a força? Sei lá. A velocidade não me diz nada sobre a força. A força tem a ver com a aceleração. Tranquilo com isso? Segundo detalhe, na verdade, isso aqui são vetores. O que eu quero dizer com isso? Eles apontam para algum lugar. E, inclusive, a aceleração é consequência da força. O que isso quer dizer? Que elas apontam para o mesmo lugar. Mesma direção e mesmo sentido. Então, se a força resultante está para frente, a aceleração está para onde? Para frente também. Se tu está na dúvida em para onde que é a aceleração, é só pensar quem é que está puxando. A aceleração está sempre junto com a força. É o famoso física mata o aluno, né? Pode dizer, Felipe, meu amor. Não, tá. 0% de adesão. Foi muito ardido. O que, né? Se encaixar, né? Já faço uns exemplos. E a terceira lei de Newton, qual que é? É a lei da ação e reação. Para toda ação corresponde uma reação. Se tu empurra alguma coisa, essa coisa faz o quê? Te empurra de volta. Se tu puxa alguma coisa, essa coisa faz o quê? Te puxa de volta. Todo ano alguém posta no Facebook. Ah, não é karma, é lei de Newton. Tudo que vai e volta. Hashtag o mundo dá voltas, queridinha. Hashtag aquele desgraçado vai ter o que merece. Nunca viram isso? Mas enfim, é a lei da ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Por exemplo, se o martelo empurra o prego, terceira lei de Newton, o prego empurra o martelo. Por isso quando tu bate no martelo, quando tu bate no prego, né, o martelo salta de volta. Se tu der um soco na parede, se tu fizer uma força de 10 newtons na parede, a parede faz o quê? Uma força de 10 newtons na tua mão. Por isso tu soca na parede, a tua mão dói. Se tu empurra a parede te empurra de volta. Inclusive é sempre o mesmo valor, né? Se essa força vale 10, essa aqui vale 10 também. De acordo com o Newton, tu nunca perdeu uma briga, né? Porque se alguém deu um soco na tua cara, o que tu pode dizer? Eu dei uma carada na mão dele. Com a mesma força. Então é garantido que tu sempre fez tanta força quanto tu recebeu. Ah, porque a tua cara tá destruída. Tem que ver a mão dele como é que ficou.
Então, sempre que tu faz uma força, tu recebe outra de volta. E isso vale para tudo, tá? Quando tu pula, se a terra te puxou para baixo, tu puxou a terra para cima, com a mesma força. Tá, mas então por que que tu desce, mas a terra não sobe? A força é igual, mas a massa é um pouquinho diferente, né, gente? A terra é um pouquinho mais maçuda do que tu. No inverno fica mais parecido, né? Então o que que acontece? A força é igual, mas a massa é diferente. Então a aceleração vai ser diferente. Quando um caminhão bate na bicicleta, a força que o caminhão faz na bicicleta é igual à força que a bicicleta faz no caminhão. Tá, por que que a bicicleta se ferra e o caminhão não? Porque a força é igual, mas a massa é diferente, a estrutura é diferente. Então é a mesma força, não quer dizer que vai ser a mesma consequência. Outro detalhe, essa força quem fez foi o martelo, mas ela empurrou o prego. Já a força que o prego fez empurrou o martelo. Reparem que uma força está no prego, a outra está no martelo. Coração, prego, saudade, um martelo. Então o que que acontece aqui? Uma força está no martelo, outra está no prego, elas estão em lugares diferentes. Então elas não se cancelam, tá? Tu só junta forças que estão no mesmo lugar. Então a ação e a reação atuam em corpos diferentes. Consequentemente, elas não se cancelam. Se alguém der um soco na tua cara, uma força está na tua cara, a outra está na mão do cara. Elas estão em lugares diferentes. Elas têm a mesma direção, por exemplo, as duas estão na vertical, mas o sentido é oposto, né? Uma está para cima, outra está para baixo. Um pega-ratão comum é o seguinte, ó. Quando eu pego essa bolinha, a gravidade está puxando ela para baixo. Então o que que acontece? Quando eu largo ela aqui na minha mão, já que a gravidade está puxando ela para baixo, quando eu apoio ela aqui, a minha mão tem que fazer uma força para segurar a bolinha. Isso é o que a gente chama de força normal. É a força que a mesa faz para segurar o objeto. Então existe um peso, que é a gravidade puxando ali para baixo, e a normal, que é a força que a minha mão faz para segurar a bolinha. Eu posso dizer que o peso e a normal são um exemplo de ação e reação? Não. Por quê? Terceira lei de Newton. Se a Terra puxa a bolinha para baixo, qual que é a reação? É a bolinha puxar a Terra para cima. Então a reação do peso está lá no centro da Terra, não é a normal. Inclusive o peso e a normal estão no mesmo corpo, né? O que a gente acabou de ver? Ação e reação ficam em corpos diferentes. Então o peso e a normal não são um exemplo de ação e reação. A gente diz que eles não formam um par ação e reação. Cuide nesse tipo de pega-ratão. Vou fazer umas questõezinhas aqui. Primeiro exemplo. Eu tenho um balão. Esse balão está andando para a direita. Ui! Com altitude e velocidade constante. Sobre o balão tem as seguintes forças. Existe um peso, a gravidade está puxando o balão para baixo. Existe um empuxo. O empuxo é a força que o ar faz para segurar o balão, por isso que ele está voando, né? Existe a força que o motor faz, que é a força que empurra o balão para frente. Mas conforme o balão anda para frente, se não for no vácuo, tem o ar te atrapalhando. Então existe uma resistência do ar para trás. Daí eu quero saber em qual situação essas forças estão corretamente desenhadas. O que vocês acham? Notem que o que muda de uma para outra é o tamanho, né? Aqui, por exemplo, o empuxo e o peso estão se cancelando. Mesmo valor. Mas o motor estaria ganhando da resistência do ar. Já nesse exemplo, todas estão se cancelando. Essa tem mais valor que e aí vai. E aí? Faz assim, vamos fazer uma estatística. Quem acha que é a letra A de AIDS? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Quem acha que é a D? Quem não acha nada? Quem não acha nem que não acha nada. Quem preferia estar em casa. Não vou nem perguntar. Não, porra. Quem quer que eu morra? Tá, vamos lá. Melhor não. Olha só. Isso aqui é bem pega-ratão, tá? Olha só. Tem uma informação nesse enunciado que eu avisei vocês que sempre que aparecer tem que sublinhar, fazer uma nuvem em volta, levantar, beijar o fiscal. Que é o seguinte, eu falei que a velocidade é constante, né? Se a velocidade é constante, ela não muda. Então, quanto que vale a aceleração, a mudança da velocidade? 0.
Toda aceleração é feita por uma força resultante. Se a aceleração tem que dar 0, a força resultante tem que dar 0. Então eu sei que a força tem que ser 0, elas têm que se cancelar. Isso é MRU. No MRU não pode ter força sobrando. Então, de novo, quais que tem que ser as forças? Elas têm que se cancelar. Então a força para frente tem que cancelar a força para trás e a força para baixo cancela a força para cima. A resposta é a letra B. Tomem cuidado que dizer que a força... Na letra A, gente, se o motor ganhar da resistência do ar, isso quer dizer que ele está acelerando para frente. Pode pensar o seguinte, o motor tenta te fazer andar cada vez mais rápido. A resistência do ar tenta te frear. Se uma coisa compensar a outra, tu não vai acelerar nem frear. Daí tu vai manter a velocidade. É aquilo que eu falei. Não achem que a força serve para produzir aceleração, não para produzir movimento. Pensa no apagador no espaço. Depois que tu empurrou e largou, ele pode continuar andando sozinho se não tiver força. É isso que tu está fazendo aqui. Tu está só usando o motor para compensar a resistência do ar, para ele manter a velocidade. O motor teria que ganhar do ar se tu quisesse que ele acelerasse. Entenderam isso? Do mesmo jeito, a força para cima só teria que ganhar da força para baixo se tu quisesse que ele subisse. Para manter a altura, elas têm que se cancelar. Entenderam isso? Então a resposta certa é a letra B de bunda. Bem pega ratão. Isso aqui não é tão simples assim, tá? A primeira pessoa a falar sobre isso foi Newton. Até a época de Newton, século XVII, a ideia geral é que a resposta seria essa. Aristóteles diria que a resposta é essa, tá? Aristóteles achava que força causava velocidade. Newton que disse, olha, força na verdade causa aceleração. A velocidade vem de graça. Então não é tão simples assim. Pô, gente, uma coisa que precisou de Newton para entender, não é uma coisa tão simples assim, né? Newton é o cara. Sabe que eu tive a oportunidade de ver o túmulo de Newton, olha só, uns tempos atrás, fui para a Inglaterra turistar, né? Eu ganhei isso de presente de formatura da minha família, ele tava eu lá. Daí tinha o túmulo de Newton, daí, pô, fui ver o túmulo, né? E é muito legal que no túmulo tem uma escultura com anjos em volta e uma inscrição que diz que aquela escultura representa os anjos sussurrando aos ouvidos de Newton os segredos do universo, que ele então teria traduzido em seus livros. Olha só que lindo isso, gente. Pô, tô lá olhando isso, lacrimejando, assim, chorando por dentro. Eu, tá, mas cadê o túmulo, né? Deu olho pra baixo, o túmulo é no chão, eu tava pisando. Pô, eu vou pisar no Newton, né? Eu dei um passo pra trás, eu tava pisando no Shakespeare. Eles enterram todos os ingleses famosos junto. Daí eu fui embora, né? Não tá pisando nos caras. Ainda passei no Darwin no caminho. Coitado do cara. Bah, fiquei indignado. Eu fiquei triste, gente. Eu queria tirar uma foto no túmulo do Newton, mas tinha uma placa de no pictures e do lado um guardinha. Deu desgraçado. Sou brasileiro, né? Meu problema não é com a placa, né? Vamos ser sinceros. Que horror. Vou tirar uma foto do guardinha. Mas é a vida, né? Meus turismos nunca dão muito certo. Inclusive, eu não sei se eu avisei vocês semana passada. Enquanto vocês estiverem fazendo o vestibular, eu vou estar num avião indo para o Chile. Olha só que chique. Eu vou apresentar um artigo sobre partículas de alta energia num congresso lá no Chile. Então eu vou dar pré-prova para vocês. Olha que elegante isso, né? Não só isso, só queria me exibir. Não, eu vou dar pré-prova para vocês e vou sair correndo para ir pegar o avião e tudo mais, super emocionante. Só que o problema é que eu não falo merda nenhuma de espanhol. Eu não sei até que ponto me preocupo com isso. Dá pra meter um portunhol, né? É só tu falar meio com a língua fora. Sabe que eu já fui pro Chile antes, há uns 3 anos atrás, eu fui no mesmo congresso, só que eu fui assistir. Agora eu vou apresentar, pô, né? Olha só! Mas daí o problema é que eu achava mais fácil nos restaurantes ler o cardápio em inglês que em espanhol. É que é engraçado, eles falam em espanhol contigo, tu entende. Se tu responde em português, eles não fazem a menor ideia do que tu tá falando. É uma coisa que vai, mas não volta. É tipo uma função que não tem inversa, não faz o menor sentido isso, gente. Não vai. Daí eu fingia que eu era americano, assim, pra falar em inglês, que eu achava mais fácil. Mas enfim. Eu contei pra você um negócio de sorvete? Não. Tá rapidinho. É muito legal. Eu tinha um restaurante ali, eu tinha do lado do hotel. Tinha uma sorveteria. O pessoal de casa é interessante. Tá? Tinha uma sorveteria ali do lado do hotel que tinha uns sorvetes artesanais. Então, vou provar o sorvete artesanal, né? Pô, todo turista, né? Só que era meio caro. Mas o que me chamou a atenção, não, vou lá, né? O que me chamou, quem souber não fala, tá? Mas o que me chamou a atenção é que tinha um sorvete chamado plátano.
Pô, plátano? Pra quem não sabe, aqui no Brasil, plátano é aquela... Sabe a árvore símbolo do Canadá? Aquela folha bonita, tal, que em inglês é maple. Aqui no Brasil, aquela árvore se chama plátano. Deu, pô, sorvete disso? Que diferente. Quero provar. Mas daí, eis que... O problema é que era meio caro. Vai que eu não gosto, né? Eu decidi pedir pra mulher, posso provar, né? No alto do meu espanhol. Posso provar? Da mulher, qual sorvete deseja? Né? Qual que tu quer? Eu, no alto do meu espanhol, né? Apontei pro plátano. Daí olhou assim, não conhece esse plátano? Daí eu, né? Não. Olhou assim, onde estás? Brasil. Ela, não tem plátano em Brasil? Não. Não conhece plátano? Não. Não tem? Tá. Ela me deu um negócio pra provar. Sabem o que é? É banana. A mulher horrorizada, né? Não tem plátano em Brasil? Não. Não conhece esse plátano? Não. Isso não faz o menor sentido. Em todas as línguas do mundo, banana é o quê? Banana. Banana em português, banana. Banana em inglês, banana. Banana em japonês, banana. Banana no espanhol do Chile, plátano. Não faz sentido isso. Mulher horrorizada. Daí eu fingi que não gostei, né? E peguei de chocolate mesmo. Mas... Exemplo aqui, rapidinho. Eu tenho um bloquinho, eu vou vir nesse bloquinho e eu vou chutar ele pra frente com uma força de 15 newtons. Eu quero saber a aceleração. Vamos lá, isso aqui é mais simples, mas para praticar. Como é que a gente... se tu pega um bloquinho na tua frente, qual que é o primeiro passo? Pular a questão... Não, tô brincando. Desenhar as forças, né? Quais as forças... Tá, além da força que eu já desenhei, tem mais algumas aqui. Quais forças que tem aqui? Eu gosto de começar pelo peso, porque a gravidade puxa todo mundo. Então existe um peso. A gravidade está puxando esse bloquinho para baixo. Como é que a gente calcula o peso? mg, né? É o putz mijei. P é igual a mg. A massa é 3, o g é aquele valor que vale 10. 3 vezes 10, 30. Tomem cuidado que peso e massa em física são diferentes, né? Massa é quantos quilogramas tu tem. Peso é a força com que o planeta te puxa para baixo. Notem que o peso depende do lugar. Se eu pegar o bloquinho e levar para a Lua, ele continua tendo 3 quilos, né? Ele não engordou porque foi para a Lua. Mas o peso vai mudar, porque a gravidade na Lua é mais fraca. Além disso, quando tu vai na farmácia, daí tu sobe na balança, assim... o que tu deseja? Alguma coisa? Não, obrigado, com licença, só vim me pesar. A balança tá marcando o teu peso, no fundo? O peso é uma força, a gente mede em newtons. O que a balança tá marcando, que é um valor em quilogramas, seria a tua massa, né? Então o certo é dizer, com licença, só vim me massar. Tá medindo a tua massa, não o teu peso. Mas enfim, então o peso é 30 newtons. O que mais? Se a gravidade puxa o bloquinho para baixo com 30, quando tu apoia ele na mesa, a mesa tem que fazer uma força para segurar. Se a gravidade puxa com 30, quanto que a mesa tem que fazer para segurar? 30. Poderia ser mais do que 30? Não, se a mesa fizer mais que 30 nessa situação, o bloquinho começa a subir. Isso acontece, tu larga uma coisa e tu vai, minha cafeteira, vai embora. Não, né? Então a normal tem que... Isso aqui é o que a gente chama de normal. Ela tem que exatamente cancelar o peso. Até que foi? Tem mais alguma força que eu não desenhei? Isso. Esse cara aqui é o que a gente chama de coeficiente de atrito. De certa forma, ele mede a rugosidade da superfície. Então, se tem esse valor, quer dizer que tem atrito. Como é que eu descubro Inclusive, se o bloquinho começar a escorregar para frente, o atrito é para onde? Para trás, o atrito te atrapalha, né? Então, tem um atrito para trás. E como é que eu descubro o valor do atrito? Tem uma formulinha. A força de atrito é o coeficiente vezes a normal. O coeficiente vale 0,2 e a normal é, nesse caso, 30. 0,2 vezes 30, eu fiz em casa, literalmente, vai dar 6. Então, o atrito é 6 para trás. Então, desenhei as forças. E agora, se eu quero a aceleração, o que tu faz? Depois tu desenhou as forças, isso aqui, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, o que seria a força resultante? O 30 para cima cancela o 30 para baixo, né? Então o que sobra? Tem 15 para frente e 6 te atrapalhando. O resultante é o quê? É o 15 menos o 6, né? É o que tu faz menos o quanto o atrito te atrapalha. Isso é igual a massa, que é 3,
vezes a aceleração que tu quer saber. Daí 15 menos 6, 9, a massa é 3. Se tu passar dividindo, a aceleração é 3. Então esse bloquinho vai acelerar para cá. Inclusive, a força ganha para cá, né? Essa ganha dessa, então ele vai acelerar para frente. Ele vai andar cada vez mais rápido para frente. Até aqui foi? Uma coisa interessante que eu queria comentar do atrito, não sei se vocês lembram disso, mas tem dois tipos de atrito, né? Existe o atrito estático, que é quando tu empurra o objeto, ele não desliza, e existe o atrito cinético, que é quando tu empurra o objeto e ele escorrega. A primeira coisa que é bom lembrar é que o atrito tem a ver com a rugosidade das superfícies, né? Então, se tu empurra o objeto para frente, são essas rugosidades que te atrapalham e criam um atrito. Se eu te disser que a superfície é perfeitamente lisa, isso é uma dica do quê? Que não tem atrito. E, por exemplo, se eu empurrar essa cadeira aqui com uma força de 1 Newton, é pouco, tá? 1 Newton não é muito. Se eu fizer 1 Newton para frente, a cadeira não andou. O que isso quer dizer? Bom, se eu fiz 1 para frente e ela não andou, quer dizer que a força resultante deu 0. Então, quer dizer que alguém cancelou a minha força. Quem é que teria cancelado a minha força? Justamente o atrito. Atrito estático ou cinético? Se ela não escorregou, foi um atrito estático. Se ela escorregar, deu um atrito cinético. Inclusive, se eu fiz 1 Newton para frente e ela ficou parada, quanto que o atrito fez para trás para segurar? Exatamente 1. Se ela ficou parada, a força tem que dar 0. O atrito poderia ter feito mais que 1? Não, se eu fizer 1 para frente, o atrito fizer mais que 1, a cadeira começa a andar para trás. Isso acontece, tu empurra a cadeira, ela volta, assim, a vingança da cadeira. Não. Tá? Então, se tu empurrou e a cadeira não andou, é porque o atrito exatamente cancelou a tua força. Tranquilo com isso? Tá. O que pode aparecer de pega-ratão? Quando eu estou andando aqui, o atrito entre o meu pé e o chão é um atrito estático ou cinético? Estático. Tu pensa, mas eu estou andando. Tá, eu estou andando, mas o meu pé que está em contato com o chão não está escorregando sobre ele. O meu pé está em repouso em relação ao chão. Então o atrito entre o meu pé e o chão é estático. Se eu andar assim, daí é atrito cinético. Entenderam a diferença? Uma coisa meio Michael Jackson é atrito cinético. Mas eu andando normal é atrito estático. Foi? Outro pega-ratão. Quando eu ando para lá, o atrito estático entre o meu pé e o chão é a favor do movimento ou contra? A favor. Não, é pega-ratão mesmo. É que assim, ó, o atrito é contra o deslizamento. Eu tô indo para frente, mas quando eu vou andar, eu tento mexer meu pé para trás, né? Se eu tento deslizar o pé para trás, o atrito vai ser para frente. Inclusive, é isso que me empurra para frente. Se eu tirar o atrito, eu ia ficar fazendo isso aqui, né? Então, o atrito, uma pessoa andando, resumindo, é o contrário do que tu pensa, tá? O atrito é estático e a favor do movimento. Isso já foi questão do Enem e da URGS mais de uma vez. Outro pega-ratão. Cadê? Alguém me empresta uma garrafinha, alguma coisa? Tu? Pode ser. Se tu larga, por exemplo, isso aqui, conforme essa coisa rola pelo meu braço aqui, o atrito entre a garrafa e o meu braço, será que é um atrito estático ou cinético? Pior que é estático, por causa do seguinte, conforme ele rola sobre o meu braço, o que acontece é que um ponto está apoiado aqui, depois apoia o ponto da frente, apoia o ponto da frente. A garrafa não está deslizando sobre o meu braço. Então, uma coisa rolando normal é atrito estático. Uma coisa derrapando, daí é atrito cinético. Então, quando tu fala de uma roda, um rolamento normal é atrito estático. Roda derrapando é atrito cinético. Daí entra aquela coisa, não sei se vocês lembram, do freio normal e do freio ABS. Se vocês lembram disso. Quando tu pega o freio normal, ele é um freio que só trava a roda, daí tu freia derrapando. Se o freio normal te faz derrapar, ele usa um atrito cinético. Isso é ruim, porque se tu tá derrapando enquanto tu freia, tu perde o controle do carro enquanto tu freia. Mas existe também o freio ABS. O freio ABS, ele não deixa a roda derrapar. Ele vai trancando ela meio que aos poucos, assim. Daí, como o freio ABS não deixa a roda derrapar, quer dizer que ele está usando o atrito estático.
E isso é bom, porque, primeiro, se tu não tá derrapando, quer dizer que tu não perde o controle do carro enquanto tu freia. Então, se tu precisar manobrar enquanto tu freia, tu consegue. Além disso, o atrito estático pode chegar em valores maiores que o cinético. Então, como o atrito estático pode chegar a ser maior que o cinético, mais atrito é bom. Quer dizer que é mais força te segurando, então tu para mais rápido. Então, o freio ABS, atrito estático, tu não derrapa. Freio normal, a roda vai derrapar, é atrito cinético, é uma bosta. Um último detalhe, você tem uma bolinha andando em círculos. Primeira coisa, se ela está andando em círculos, tem força sobre ela? Com certeza sim. Se tu está fazendo uma curva, tem que ter uma força que aponta para o centro, que é o que a gente chama de uma força centrípeta, para o centro. Como é que eu posso... Então, por exemplo, se tem uma bolinha aqui presa numa corda que está girando, detalhe, isso é uma bolinha em MCU. Uma bolinha em MCU, a única força está para o centro. Se a bolinha estivesse fazendo isso aqui, ou seja, girando e cada vez mais rápido, além da força para o centro, teria que ter uma força para o lado, que é o que faria ela girar mais rápido. Mas se for MCU, a única força que tem é o que te faz dobrar, que é uma força para o centro. Tranquilo com isso? Como é que eu descubro o valor dessa força? Bom, a força é igual a massa vezes a aceleração. Se tu está fazendo uma curva, a aceleração é a aceleração centrípeta, que a gente viu a aula passada, que vale V ao quadrado sobre R. Então, a massa vezes a aceleração centrípeta te diz a força que tu tem que fazer para manter a bolinha na curva. Reparem que quanto mais velocidade, mais força tu tem que fazer para manter a bolinha dobrando. Faz sentido, se está mais rápido, ela tende mais a escapar por inércia, né? Outra pergunta, se eu cortar a corda, a bolinha vai fazer o quê? Vai sair espiralando assim? Não, inércia, né? Se tu para de fazer força, a tendência é o objeto continuar em movimento em linha reta com velocidade constante. É o que a gente chama de sair pela tangente. Inclusive, se tu tem, por exemplo, uma bolinha... Lembra daquele exemplo do globo da morte? Você tem aqui uma bolinha, ela tá vindo para frente, assim. Pensa que é um motoqueiro numa esfera. Se ele vier muito devagar, ele vem... Vamos dizer que ele veio devagar, daí chegou aqui, ele já perdeu o embalo, ele só cai de volta, né? Mas vamos dizer que ele conseguiu vir um pouquinho mais rápido, só que ele estava meio lento. Quando ele chegou aqui em cima, ele perdeu o contato. Quando ele está aqui em cima, se ele desgrudar da bola, ele cai reto para baixo? Não. A inércia, a tendência dele é manter o movimento em linha reta, né? Ele faria uma coisa assim, daí a gravidade virou um lançamento oblíquo, né? Ele desconectou do chão. Então ele faria isso aqui, né? Ambulância. Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o motorista, o motoqueiro, ele vem até aqui, daí ele tem velocidade suficiente para chegar aqui em cima. E quando ele chega aqui em cima, ele perde o contato. Ele vai cair reto para baixo? Não, a tendência dele é seguir reto mais um pouquinho por inércia, né? E daí, na verdade, quando ele segue reto, ele acaba encostando no chão de novo. Então, se tu perdeu o contato aqui em cima, não tem problema. O problema é se tu perde o contato antes. Por inércia, se tu desgrudar quando tu tá aqui em cima, tu até segue e consegue dar a volta. Se tu desgrudar antes que vira um lançamento oblíquo e tchau pra ti. Então, se tu jogar ele rápido o bastante para ele pelo menos chegar aqui em cima, ele vai conseguir dar a volta. Eu queria mostrar isso para vocês. Alguém tem uma garrafinha d'água de novo? Com água dentro, para ser mais emocionante. Pode ser, a tua é transparente, vai ser melhor. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se tu girar lento, quando chega ali, ele escorrega, né? Mas se for rápido o bastante para chegar até lá em cima sem cair, ele consegue dar a volta. Então, se eu girar isso aqui rápido o bastante, a água consegue dar a volta sem cair. Se eu fizer com tampa, não tem graça, né? Tá. Sabe que uma vez eu fui fazer isso, eu bati aqui atrás. Tá. Não, tô brincando, gente. É bem tranquilo. Sabe que se tu fosse calcular... Vamos lá. Ó.
1, 2, 3. Vou fazer virado pra vocês, assim. 1, 2. Uou. Ah, o teto! O teto! Ao vivo! Me avisou desse, não me avisou desse. Aqui. Não, é sério. Não tem... Se não acerta no teto, não tem problema. Agora eu fiquei traumatizado. Não, vai, ó. Ó. Uou. Agora tá vazio, né? Não. Se não acerta no teto, vai, ó. 1, 2, 3 e... Uou. Tá. Não me processa, por favor. Tá, desculpa. Tchau pra vocês. Semana que vem é simulado, então até daqui a 2 semanas.